O que eu aprendi com David Goggins? Arro, eu sou Jackson Dota, líder clube O Poder do Amor. Eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco sobre o que eu aprendi lendo esse livro aqui. Ó. Nada pode me ferir, um cara chamado David Goggins. Bom, vamos lá. Primeiramente, quem é David Goggins? David Goggins é a história de superação do único homem a completar o treinamento de elite do Navy SEALs, da Marinha Americana, do Army Rangers, que é do Exército Americano, e do TACP, que é da Força Aérea Americana. Então esse cara aqui é considerado o cara mais casca grossa da história. Jackson, mas dá para comparar a história inteira? Pessoal, nesse tempo, com essas informações, esse cara aqui conseguiu fazer coisas diferentes, né? Ele conseguiu ser raro entre os raros. Então, e esse livro aqui conta a história da vida dele. Então, a primeira coisa que eu penso que é relevante, vale a pena você ler esse livro. Tá? Então, eu li esse livro aqui, né? Meu projeto eram 200 e são 300, mais 300, quase 320 páginas. E minha meta era estar lendo as 5 páginas por dia. Então, eu faço minha atividade física, depois eu já entro na leitura. E primeira pergunta, consegui fazer a ferro e fogo, consegui fazer certinho? Não, pessoal. Mas está aqui mais uma missão cumprida. Então, não, é melhor o feito do que o perfeito. É uma coisa que eu sempre falo, trago para mim, tento mudar meus processos. A hora que a gente não vai, nunca haverá o cenário ideal para você fazer. Então, faz as coisas, bota para rodar. E então assim, foi uma experiência muito bacana. Li o livro, passo página por página. Então aqui, como eu gosto, tem bastante coisas aqui que estão grifadas, que eu vou destacando, que são ideias que para mim são relevantes. E o que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo aqui são as ideias que para mim foram mais relevantes dentro do processo de entender esse livro. Bom, pessoal, então David Goggins é um cara que ele virou referência. Hoje ele é considerado o cara mais casca grossa que já existiu. Mas se você ler o livro, você vê que isso daí, assim, o preço é caro. O preço é caro. Então, para ele chegar nesse nível, ele teve que abrir mão de muitas coisas. Mas aqui basicamente é um livro onde tudo começa com a dor. Então a primeira coisa que fica muito latente aqui no livro é a dor da história de David Goggins. Ele começa a sua infância num lar abusivo, num pai violento que espancava os filhos, que espancava a mãe, que tinha negócios escusos, que tinha amantes, que facilitava coisas erradas. Então era assim, era um cara extremamente complicado. E David Goggins veio desse lar completamente desestruturado. Então aqui é muito legal que ele vai contando as histórias. E uma coisa muito bacana, né? David Goggins, ele conta muito a história dele, mas ele é extremamente discreto com alguns aspectos. O primeiro aspecto que eu digo para vocês ele era um Navy SEAL. Então Navy SEAL são soldados preparados para o combate. E tenho certeza que por diversas vezes ele deve efetivamente ter entrado em combate. Mas no livro aqui, especificamente, ele não aborda isso, tá? Então ele dá muito mais foco aos desafios pessoais, às maratonas, às ultramaratonas, a dor do processo, não necessariamente contando esses aspectos dele como soldado, né, no campo de batalha. Daí, pessoal, então assim, a história de David Goggins basicamente é uma história que começa a ser movimentada pela dor. Então é muita dor a primeira fase, a questão de ser negro. Então ele já teve dificuldades de ele ser negro numa escola de brancos, ser o diferente num lugar onde ele tinha que se proteger, ele tinha que se validar, ele tinha que se criar formas de se defender de muitos ataques, muitas dores que ele teve em todo esse processo. Então foi a dor basicamente que fez David Goggins despertar. E aqui ele conta, né, antes dele efetivamente entrar para as forças militares,
Por exemplo, ele era um cara que ele fazia detetização. Então era aquele cara que de madrugada ia nos restaurantes e fazia detetização de restaurantes contra ratos, contra baratas e etc. E chegou uma hora que daí ele conta aqui uma história legal, que um dia ele estava num bar, né, fazendo essa detetização, e ele encontrou lá uma colônia de baratas, e ele cutucando aquilo lá, aquelas baratas caíram todas sobre ele. Então ele decidiu que ele que ele não queria mais aquilo. Mas foi a dor que foi impulsionando esse cara a fazer as escolhas que ele fez. Dentro desse processo, uma coisa muito bacana é que ele fala que o jogo do espelho, que parte desse processo era a hora que ele chegava no espelho e falava assim: cara, você vai continuar fazendo isso? Por que você não muda? Por que você não faz? E vou assumir o compromisso. Então ele tinha uma conversa com o espelho muito forte, que era foi muito relevante durante todas essas construções que ele fez, durante todas as superações que ele conseguiu. E eu digo para vocês, esses diálogos internos, como nós chamamos aqui no Leader Club, são fundamentais, tá? E aí, pessoal, começa decisão e renúncia. Então, toda decisão é uma renúncia. E aqui ele mostra muito as renúncias que ele fez na vida dele, as renúncias que ele fez na vida pessoal, da vida social dele. Então, é um cara que, para ele conseguir silenciar, para curar essas dores que ele teve que abrir mão de muitas coisas. Então, houve muita renúncia. Mas houve muita superação também. Então, em momentos limites que eu acredito que a maior parte de nós desistiríamos, ele não desistiu e ele foi até o final, tá? Então, aí ele tem um termo que eu acho que é maravilhoso, que ele fala o seguinte: como você se tornar o incomum entre os incomuns, né? Então, vocês vejam que assim, que a ideia dele não é nem o que você ser diferente da média. Ele fala sobre você ser o incomum entre os incomuns. Isso não é fácil, tá? Então e o legal dessa história que eu coloco aqui é que é uma história de superação que qualquer um de nós poderia ser o protagonista dele. Então nós temos uma capacidade absurda de escrever a nossa própria história, mas nem sempre a gente acredita nisso e nem sempre a gente faz o que é necessário fazer para nós escrevermos uma história que nem David Goggins, totalmente espetacular, né? Ele é o incomum entre os incomuns, mas a história dele é a história de um ser humano que decidiu fazer as coisas acontecerem, tá? Então vamos lá, todos podemos escrever uma história comum. É o cara mais casca grossa do planeta. Então aqui fala sobre as superações, sobre as vitórias, mas também fala muito sobre as derrotas. E aí uma coisa que eu penso já que é extremamente significativa é que às vezes nós queremos ter vitórias sem ter derrotas, né? Eu já ouvi falar assim que, olha, as suas vitórias, o seu sucesso é o empilhamento dos seus fracassos, né? E a sua persistência. Jackson, mas você está querendo dizer que a gente tem que buscar o fracasso? Não, não é isso. Eu estou falando que o fracasso faz parte. E na história de David Goggins, pessoal, muitos fracassos, né? Vocês acham que quando ele quebrou o recorde mundial, né, do Guinness Book lá, de fazer barras? Vocês acham que ele conseguiu da primeira vez? Não. E sabe quantas vezes ele teve que fazer para bater o recorde mundial? Se você quiser saber, leia o livro, como eu disse para vocês. Vale a pena ler esse livro. É muito provocativo, ele é muito focado. Vale a pena você ler esse livro. Então, aí pessoal, são superações, as derrotas e as vitórias que ele teve no esporte, teve nas Forças Armadas. Então, o livro vai contando passo a passo muitas dessas histórias, dessas superações, dessas conquistas, dessas derrotas, tá? Mas teve um momento, que aqui eu coloquei, que o David Goggins, na verdade, ele é duro demais com ele mesmo, né? Chega em alguns momentos aqui que você se pergunta se já não existe uma certa perversão, né, no sentimento de prazer na dor, né? Porque ele fazia coisas que eram muita dor, e dor física mesmo. As corridas que ele fazia, os desafios que ele enfrentava,
eram situações que levavam ao limite da capacidade do ser humano, tá? E ele encarava isso e ele abraçava isso, tá? Então, e ele era duro demais, e aqui no livro ele deixa uma coisa muito, muito clara, o distanciamento pelas decisões que ele fazia, os distanciamentos que ele tinha da parte do casamento. Então aqui ele cita 2 casamentos que ele teve, né? Mas ele é extremamente superficial com relação às relações pessoais dele. Então os casamentos ele aborda de uma forma superficial. Depois ele da família, então na primeira fase mostra que teve foi muito forte e dolorosa essa primeira fase da relação com a família, mas durante todo o livro ele ressalta muito a presença da mãe. Então isso daí é uma coisa que é muito marcante no livro. Os problemas que ele teve com os irmãos ao final, daí tem uma reaproximação numa situação muito específica, né? E a questão da vida social. Então o que ele coloca aqui, eu assisti um outro vídeo que é um executivo que conviveu com o David Goggins durante acho que um mês, e eles acabaram se tornando amigos, e depois de um tempo esse grande executivo convidou o David Goggins para uma viagem lá, um daqueles paraísos lá da América Central, daquelas ilhas paradisíacas, e ele fala que o David Goggins foi e aceitou o convite, mas ele levou uma bicicleta e às vezes ele ficava no quarto pedalando horas, né, se preparando para uma maratona ou um triatlon, né, que ele participava também. Então, pessoal, dá para perceber muito o preço que ele pagou com relação às relações sociais dele. Em determinado momento aqui do livro, o David Goggins foi alçado a ser o líder de uma equipe de Navy SEALs, tá? E ele implementou um ritmo tão forte de Navy SEAL para esse pessoal, que em determinado momento ele foi chamado e conversado, chamado a atenção pelos superiores para que ele pudesse ter mais tato, conduzido de uma forma mais tranquila. Então é muito legal que aqui também ele coloca essa situação, né, que essa dureza toda dele em determinados momentos trouxeram muitos desconfortos, em especial nas relações pessoais, interpessoais, né? Então, se no curso do Exército, no Ranger, ele acabou se destacando absurdamente e tendo uma frente de liderança forte, né? Sendo respeitado como líder forte, porque ele ia para cima mesmo, mas ele também ajudava a equipe, ajudava o time a se superar. Quando ele assumiu dentro do Navy SEALs a função de líder, ele teve desafios, porque ele talvez tentou manter uma pressão no nível em que a sua equipe não entendeu que era o melhor. E aí foram conversas, aí é o crescimento. Mas, pessoal, é desafiador sempre. Você manter, por exemplo, um nível que o David Goggins se impôs para ser considerado o cara mais casca-grossa do planeta. Imagina que é você conviver com esse cara, né? E imagina ele com ele mesmo, o que ele se impunha para poder ser o cara mais casca-grossa. E aqui o livro vai falando muito sobre isso, tá? Então teve lá. E aí algumas coisas bacanas, né? Ele tem uma frase aqui que eu acho que é muito forte, que ela fala que é ser o raro entre os raros, né? Então você deve ser o raro entre os raros. Você acha que isso é fácil, pessoal? Então imagina o Navy SEALs, quem já passa no Navy SEAL já é um cara que já é raro entre os raros, e ele ser em algumas situações o primeiro dentro desses raros. Então imagina o empenho que esse cara teve, o que ele teve que abrir mão, o que ele teve que fazer para poder ser considerado um raro entre os raros. E eu trago para mim isso, eu coloco para você. Você acha que é fácil você ser o raro entre os raros? Se você é um advogado, se você é um contador, se você é um pedreiro, se você é um cara fora da curva, você acha que é fácil você ser raro entre os raros? Mas é um caminho muito, muito importante, acho que muito adequado você começar a trabalhar essa sua visão de você ser raro entre os raros. E por que é isso, pessoal? É porque a gente quer aparecer, quer ganhar dinheiro? Não, o raro entre os raros é o que você tem a capacidade de crescer, o que você tem a capacidade de entregar.
E aí também ele fala uma coisa muito importante, que é sempre calejar a mente. O que é calejar a mente? É você superar você mesmo, é você ser mais forte que você mesmo. É naquele momento em que você já não aguenta mais nada, você ter a capacidade de fazer, andar mais 100 metros, andar mais 1 quilômetro, entregar mais do que você tem a capacidade de entregar, tá? Então, ele fala muito sobre calejar a mente. Você tem que calejar a sua mente para você poder ter força, ter capacidade de fazer as mudanças que são necessárias que você faça na tua vida. E para isso você tem que calejar a sua mente. E ele também fala de um outro termo que é muito bacana, que é a captura de almas, né? O que é capturar almas? É a hora que você supera o que é esperado, e as pessoas vão respeitar você pela sua entrega. Então, esse capturar almas, quando ele estava lá no Navy SEALs, então em determinados momentos em que a tropa já estava arrebentada nas atividades, ele ia e ele entregava um pouco a mais do que o limite dele permitia. Então, esse capturar almas é a hora que você realmente mostra para pessoas o que você está disposto, o que você é, o que você pode fazer. E é um processo muito da hora, pessoal. Então, capturar almas é um conceito que vem no livro aqui, vale a pena você entender esse conceito. Uma outra coisa legal que ele fala é IC. Então, tinha projetos que ele falava, acho que não dá. Aí ele para e fala assim, e se desse? E se fosse viável? E se eu conseguisse? O que aconteceria? Então, na nossa vida, se a gente começar também a ter essa dúvida do improvável, e se eu conseguisse passar no concurso? E se eu conseguisse ser o melhor vendedor? E se eu conseguisse ser o diretor? E se eu conseguisse viajar para fora do Brasil? Se eu conseguisse morar na Espanha? Se eu conseguisse morar na Inglaterra? Se eu conseguisse morar em qualquer lugar do mundo? E se? Então, esse ele abre um mundo de possibilidades e geralmente nos ajudam a conseguir entregar mais do que a nossa capacidade. Então, e se? Pergunte para você quando você tiver dúvidas. E se? E se eu conseguir? E se der certo? E se a gente superar? Isso faz toda a diferença, tá? Então, pessoal, mas ao longo, né, do livro e ao final, a gente entende uma coisa muito básica, né? Que assim, tudo isso que ele fez, toda a dor, todo o sofrimento, todas as superações, todas as vitórias, todas as derrotas e vitórias que ele teve, foram para ajudar ele a se reconciliar com ele mesmo. Então, no final do livro aqui, ele se reconcilia consigo mesmo, né? Vendo a vida dele e entendendo que muitas coisas aconteceram, que foram muitos erros, foram muitos acertos, foram muitas vitórias, foram muitas derrotas, mas foram aprendizados que foram necessários para ele entender quem era o David Goggins. Por exemplo, no final do livro, ele tem uma parte aqui que ele fala da reconciliação que ele teve com o irmão, né? Numa situação específica lá, da morte de uma sobrinha, e a reconciliação que ele teve com o irmão, que ficou afastado por muito tempo. Porque assim, o David Goggins era um cara muito duro. Então, o cara era casca grossa, mas para você ser casca grossa com o mundo no nível que ele foi, você tem que ser casca grossa primeiro com você. E ele era casca grossa com ele ao limite. Mas, pessoal, aqui e aqui no coração, estava aquele fervilhão, aquele turbilhão de coisas, de aprendizados. Então, essa reconciliação com ele mesmo foi marcante para mim, né, no final do livro. E ele terminou aqui nessa última parte, ele falou que ele se tornou em bombeiro florestal. Então ele fez os cursos de capacitação, ele conta lá uma operação gigante que ele fez lá como bombeiro florestal. E os Estados Unidos tem uma outra dinâmica, né? Então lá acho que é um pouco mais seco, né, do que, por exemplo, uma floresta amazônica nossa aqui. Então essa questão lá na floresta, nos parques, você ter os bombeiros é fundamental. E ele, depois que ele se aposentou na Marinha, ele ainda foi fazer o curso e atuou como bombeiro florestal. Mas não só isso, pessoal, ele fez já um zilhão de coisas. Ele foi palestrante, ele foi o maior divulgador. Num determinado momento, as Forças Armadas Americanas queriam trazer mais negros para dentro das suas fileiras. Então ele foi um dos caras que foi dar palestras em escolas, em faculdades, universidades, sobre essa carreira, das carreiras da Marinha, para incentivar jovens negros a participar. Então,
Estados Unidos é legal que eles têm estratégias, eles avaliam cenários e criam estratégias e ações para mobilizar as coisas. E ele por um tempo, ele participou desse movimento de ir até as escolas e tal. Uma outra coisa muito legal é que a primeira grande maratona que ele participou foi para ajudar uma associação que ajuda os familiares daqueles Navy SEALs que morreram em combate. Então, ele arrecadou milhões e milhões para ajudar essa causa. Então, foi muito legal também, porque tem esse desejo de servir, de melhorar, de mudar, de ajudar quem precisa. Tá? Então, isso também fica muito forte aqui no livro. E finalmente, né, pessoal, o que a gente vê que todos esses leões, desse tornado o cara mais casca-grossa da história, ele fez 2 cirurgias do coração. Né? Então, esse cara fala assim, pô, esse cara aqui é uma máquina. Meu, você vê, leia o livro, você vai ver que tem os mesmos desafios que nós. Nós só não somos uma máquina porque a gente não tem a determinação e a perseverança do David Goggins. Mas no final, pessoal, o que ele quer, a busca de todos nós é ser feliz. Então ele, com tudo isso daí, todas essas histórias, ele foi pontuando esse movimento, mas o final que a gente percebe é que dentro daquela casca grossa tem o ser humano, que o grande objetivo é ser feliz. Tá? E eu acho que é isso que nós temos que buscar, mas você encarar os seus desafios, você aprender com as suas dores e não sucumbir às suas dores é fundamental. Então, para mim, essas ideias aqui de capturar almas, de calejar a mente e de me tornar raro entre os raros, são 3 ideias que eu tento colocar em prática hoje dentro das minhas ações, do que eu faço aqui. Ok? Então é sobre isso, tá aqui, ó, vale a pena ler esse livro. Jackson Dorta, é uma grande honra estar aqui. Me acompanhe em todas as redes sociais, né? Onde você jogar Jackson Dorta, a gente se encontra lá. Tem muita coisa legal acontecendo e sempre a gente está aqui para aprender, para crescer, para transbordar, para compartilhar. Tá? Grande honra estar aqui. Que você consiga ser feliz na sua vida. Gratidão.